Bem-vindo ao meu canal Descomplicando a Bíblia. Eu sou o Obadias Diogo e este é o último episódio dessa nossa série. Você acredita na existência dos anjos? Eu gostaria de agradecer a você que se inscreveu no canal, você que visualizou só teve um problema. 84% das pessoas que visualizaram os vídeos passados não se inscreveram no canal. Aqui embaixo tem um botãozinho preto chamado inscreva-se. Vai lá, clica nele, se inscreva, porque se você fizer isso, você vai dar uma força para o meu canal, porque a plataforma vai entender que esse canal é relevante e vai mostrar esse vídeo para outras pessoas. E já eu creio em você, acredito em você e conto contigo, tá bom? Bom, nós vamos falar nesse vídeo sobre os nefilins. Talvez você já tenha ouvido falar neles, de homens que surgiram da união entre anjos caídos e mulheres. Depois da vinheta, nós vamos falar sobre esse assunto. Amigos, existem duas passagens na Bíblia, uma se encontra em Gênesis capítulo 4, capítulo 6, versículo 4, e outra em Números capítulo 13, versículo 33, que fala sobre os nefilins. Mas da onde vem a ideia de que os anjos se uniram com mulheres e apareceram esses seres? Vamos entender. Existe um livro escrito 300 anos antes de Cristo chamado Livro de Enoque. Esse livro não foi escrito por Enoque. Ele vem da tradição judaica, das experiências que foi passada de pai para filho e que supostamente foi de Enoque. Esse livro, inclusive, não está completo. A obra dele não está completa. Enoque já não estava mais entre nós há mais de 4.000 anos, e naquela época, para que se desse um destaque a um livro, para que as pessoas pudessem, achar que é um livro de credibilidade, eles davam o nome de alguém famoso, e foi o caso desse livro, Embora haja um versículo, uma passagem dele escrito no livro de Judas, isso não dá exatamente credibilidade para esse livro, mas ele fala que anjos caídos se rebelaram com Deus e se uniram às mulheres aqui na terra, e dela então apareceu uma raça terrível de gigantes e violentos, Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que houve a tradução na Septuaginta, que é a tradução do Antigo Testamento, do hebraico para o grego, e eles fizeram a tradução de uma palavra que se encontra em Gênesis 6,4, que está escrito nafal, que na verdade quer dizer caído ou cair sobre. Eles traduziram essa palavra como giga, ou seja, quem traduziu a Bíblia depois trouxe a palavra gigante. Então todo mundo que foi pegando esses escritos da Septuaginta foi escrevendo esse texto como gigante. E um terceiro ponto é porque a Bíblia, no livro de Jó, identifica os anjos naquele momento como filhos de Deus. Então você tem a tradição do livro de Enoque, você tem uma parte mal traduzida da Septuaginta, e você tem um contexto aonde os anjos são chamados de filhos de Deus. Essas três coisas trouxeram uma ideia a esse texto de que de fato anjos se uniram a mulheres e daí saiu o gigante. Eu confesso a vocês que esse texto de fato é um texto muito difícil, mas a gente precisa entender isso à luz do contexto e o que a Bíblia ainda lança luz sobre algumas coisas. Primeira delas, queridos, o ser humano, quando morre, não vira anjo. E o contrário é a mesma coisa. Anjo também não se torna homem. São duas raças totalmente diferentes. O homem pode procriar, os anjos não podem ter filhos. Mas aí você fala assim, mas Obadias, mas não acontecem situações em que aconteceu de anjos andarem na terra como homens? Fizeram isso não por muito tempo, por algum momento, entendeu? Para trazer alguma mensagem, não fizeram isso direto. O que acontece é que os anjos têm poder de morfar, ou seja, eles podem se materializar em qualquer coisa, inclusive em seres humanos. O fato de eles se materializarem não quer dizer
que eles recebam o poder a partir daí de procriar. Anjos não podem ter filhos. Esse é o primeiro ponto. Anjos não podem ter filhos. E o que aconteceu a partir daí? Até porque Jesus também diz isso em Marcos e lá em Mateus também diz que anjos não se casam, não se dão um casamento, né? Anjos não se casam, não pode ter filho. Bom, e o outro ponto é o seguinte: o que de fato aconteceu aí, né? Bom, Deus amaldiçoou a Caim por causa da morte trágica do seu irmão Abel, e toda a linhagem de Caim não prestou. Era considerada uma linhagem maligna, tanto é que você olha todos os descendentes de Caim e ninguém prestou. E foi de um descendente dele, um indivíduo chamado Lameque, é que veio a ideia da poligamia, da bigamia, o homem ter mais de uma mulher, né? Esse veio da linhagem que é considerada como a linhagem do dragão, ou a linhagem dos perversos. Enquanto um dos filhos de Sete, filho de Adão, veio a linhagem santa. E essas pessoas colocaram no coração de não se rebelar contra Deus, e eles se separaram para Deus. Então você tinha duas descendências. A descendência de Sete, da linhagem santa, resolve morar nas partes mais altas. E a linhagem de Caim fica nas planícies. Diz que os filhos de Deus, e nesse contexto que Jesus está falando da degeneração da raça humana, não da degeneração de anjos. Anjos não entram aqui. Está falando da degeneração de homens. Aí entra a palavra nafal, que quer dizer cair, ou seja, é caráter caído, natureza perversa. Quando os filhos de Deus se apaixonam pelas filhas de Adão, aparece a partir dessas mulheres uma raça de gente de caráter caído e perverso. É provável que tenha aparecido sim uma raça de gigantes, até porque na época do Êxodo, a Bíblia conta que havia os Anaquins e os Refaíns, que eram homens de alta estatura, que eles dizem até que quando estavam diante deles pareciam até como se fossem gafanhotos, né? Mas não eram descendentes desses gigantes porque eles morreram no dilúvio. Mas é provável que isso tenha acontecido. Então, o que aconteceu de fato? Houve, segundo o texto, os filhos de Deus, linhagem de Sete, juntamente com as filhas da descendência de Caim, se uniram e não deu certo, deu ruim, uma raça de gente perversa. Então, para a gente poder encerrar de fato esse vídeo e não deixar nenhuma dúvida, é de que a razão principal de por que é impossível nós levarmos em consideração de que os gigantes eram filhos de anjos, é que anjos não podem ter filhos. Espero você no próximo canal, no meu canal, na minha próxima série. Que Deus abençoe tanto você como a sua família.